Bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Hoje a aula é sobre propriedade das potências e eu espero que você aproveite bem o conteúdo desta aula. Há uns dias atrás eu coloquei nas minhas redes sociais uma foto que falava justamente dessas propriedades e eu vi que surgiu muitas dúvidas, alguns questionamentos, as pessoas dizendo que eu estava falando grego. Então por isso que eu decidi trazer ela aqui para vocês e no final dessa aula eu vou colocar a imagem para vocês verificarem referente ao que eu estou dizendo agora dessa fotografia, desta foto que foi colocada lá, tá? Antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho de notificações e dar aquela curtida aí no final da aula, tá legal? Então, quando a gente fala lá de propriedade das potências, a gente precisa entender que aqui vão ser estabelecidas algumas regras para facilitar justamente aí os cálculos, né? Para ele poder ficar mais dinâmico e mais simples na hora de você resolver uma atividade que vai envolver. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma multiplicação que nós chamamos de potência de mesma base. Então, aqui eu tenho um exercício, né? Eu tenho aqui as letras que estão simbolizando aí a questão de uma potência. E essa minha letra A, ela pode ser qualquer número que eu possa imaginar, vamos dizer assim, sendo um número inteiro, um número positivo, inclusive, que é o que traz aqui de início essa nossa questão. Então, aqui eu tenho, né, uma multiplicação de mesma base, e aí, de repente, eu posso colocar lá que essa minha base será 3, e qual é o expoente? Vamos colocar, de repente, 3 ao quadrado, certo? Sendo multiplicado por 3 ao cubo. Então, eu tenho aqui, né, uma multiplicação de potência de mesma base, certo? E aí, como que eu resolvo isso? Estabelecido lá pela propriedade das potências, o que eu tenho que fazer? Manter essa base, que é o 3, certo? E o meu expoente, o que que eu faço? Eu faço uma soma. Então, eu vou fazer lá 2 mais 3 e o resultado vai me dar 5. Então, aqui eu já reduzi, né, a uma só potência em que nós chamamos aí na matemática. E daqui para frente, aí sim que eu faço a resolução deste exercício, caso realmente lá for necessário, né? Caso o exercício peça a resolução, que aí nesse caso seria um valor de 243 de 3 elevado a 5 à potência, certo? Então aqui eu tenho, né, multiplicação de potência de mesma base, onde eu tenho que o quê? Manter essa base e somar os expoentes, tá legal? Agora nós vamos aqui para a divisão, certo? De potência de mesma base que nós chamamos. Então, note mais uma vez aqui que a letra A está representando quem? A minha base, né? Esse A aqui precisa ser um A diferente, deixa eu marcar aqui, ó, diferente de 0, tá legal? Ela não pode ser o número 0 em si, tá? Para vocês conseguirem fazer as atividades, né? Então, o que que eu tenho aqui? Vamos supor que eu tenho 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2. Então, na divisão de potência de mesma base, o que que eu preciso fazer? Eu preciso manter mais uma vez a minha base, que é o 7, e aí o que eu faço com os meus expoentes? Eu vou subtrair 4 menos 2, que vai me dar 2. E aí eu tenho 7 ao quadrado para resolver, e 7 ao quadrado vai me dar 49. Então, enquanto na multiplicação você soma os expoentes, na divisão você tem que subtrair os expoentes, tá legal? Agora eu tenho aqui uma seguinte situação, né? Eu tenho uma base, né? Uma potência, e notem que eu coloquei um parênteses e na qual eu estou elevando, né, essa situação aqui mais uma vez a um determinado expoente. Então, vamos escrever aqui para ficar mais simples para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho 4 ao quadrado, e esse 4 ao quadrado ainda está elevado o quê? Ao cubo. Então, como é que eu resolvo um exercício assim, né? Eu preciso fazer o quê? Uma multiplicação desses expoentes. Então, eu vou ter lá 4 elevado o quê? A 6. E mais uma vez, isso aqui vai me dar 4.096. Então, por mais que às vezes o expoente seja alto, presta atenção se realmente no exercício que você está trabalhando, se é necessário fazer a resolução dele. Aqui eu estou colocando passo a passo, mas a maioria das vezes eles pedem para vocês aplicarem essas propriedades de potência, certo? Então, aqui basta eu fazer o quê? Uma multiplicação
entre os expoentes, tá bom? Partindo aqui para esse exemplo agora, se vocês observarem, eu tenho o quê? Bases diferentes. Eu tenho A e B. E nessa situação aqui, o meu B, mais uma vez, precisa ser o quê? Diferente de zero. Tá legal? Então, vamos dizer assim que eu tenho uma situação de 2/3 e esse 2/3 esteja o quê? Ao quadrado. Então, para eu resolver esse exercício, lembra? Ele vai seguir a mesma regra lá de potência, onde eu tenho que fazer a multiplicação dos fatores iguais. Então, eu preciso multiplicar, no caso, 2 vezes esse 2/3. E aí, aplicando as propriedades de potência para facilitar, isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que 2 ao quadrado dividido por quanto? 3 ao quadrado. E isso vai me dar quanto? 2 ao quadrado eu tenho 4 e 3 ao quadrado eu tenho 9. Certo? Então, é isso que a propriedade nos diz, que esse expoente, ele vai elevar tanto o numerador quanto o meu denominador, tá bom? Então, tranquilo, acho que até aqui. Agora, quando eu tenho aqui uma base com um expoente, o quê? Negativo. Então, eu preciso fazer com que esse meu expoente, ele fique um expoente positivo, nessa questão aí das propriedades da potência. Então, para isso, eu preciso trabalhar com o inverso deste número, né? Então, vamos supor que eu tenho uma situação assim, 2 elevado a menos 3. Então, se a ideia de potência, a multiplicação é crescer esse número, como é que eu vou crescer esse número com um expoente negativo? Eu não consigo. Então, eu preciso inverter essa minha situação. Então, na hora de aplicar aqui, o que vai acontecer? 1 sobre 2, o quê? Ao cubo, né? Então, eu faço o inverso aqui dessa minha base. Então, para fazer o inverso de um número inteiro, basta eu aqui, no caso, transformar ele numa fração em si. Tá bom? Então, resolvendo isso daqui, mais uma vez, caso o exercício me peça, é a mesma coisa que 1 sobre 8, tá bom? Agora, vamos aqui. Eu tenho uma base, no qual o meu expoente é o quê? Uma fração, né? Eu tenho aqui uma fração. E aí, eu vou precisar, mais uma vez, aqui trabalhar com essa regrinha. E aí, no caso, eu vou trabalhar com o inverso também, né? Eu vou trabalhar aqui com o expoente fracionado e vou trabalhar o inverso da minha potência, que no caso é a raiz quadrada. Então, vamos supor que eu tenho uma situação assim. Eu tenho 3 elevado a 4 sobre 2, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar uma raiz quadrada, ok? Por que raiz quadrada, né? Na verdade, eu vou jogar aqui um radical, que a gente chama, né? O meu 3, ele vai ser o meu radicando, tá ok? No caso aqui, o meu numerador, ele vai virar quem? O meu expoente, né? E o 2, que é o meu denominador, ele vai ser o meu índice. Então, por isso que eu acabei falando raiz quadrada antecipadamente para vocês. Mas é só observar aqui, que no caso, o meu numerador, ele vira o meu expoente, certo? E o meu denominador, ele vai virar o meu índice desse meu radical aqui. Resolvendo essa questão aqui, eu vou ter uma raiz de 81, que no caso vai me dar 9. Tá legal? Então, aqui são algumas das propriedades da potência referente àquilo que eu falei que eu divulguei lá na minha rede social e aqui eu estou colocando para vocês em formato de exemplos. E aqui eu trago para vocês uma questão bem interessante, né? Na qual onde eu tenho uma propriedade quando o expoente for 1 e quando ele for 0. Então, aqui eu tenho uma base, vamos dizer assim, no expoente 1. E aí a regra diz que o quê? Para qualquer número que você possa imaginar, que você possa estar trabalhando, que se estiver elevado a 1, o resultado sempre vai ser quem? Ele mesmo. Então, vamos supor que eu tenho lá 2 elevado a 1. Qual o resultado disso? 2. Ah, eu tenho 10 elevado a 1. Qual o resultado disso? 10 também. E assim por diante. E quando eu tenho uma base no expoente 0? Quando eu tenho uma base no expoente 0, o resultado dessa equação em si vai ser sempre 1. E aí acaba sendo uma regra, uma propriedade que é estabelecida para você e você não sabe de onde surgiu, né? Então, tudo bem, se eu tenho lá 2
elevado a zero, eu tenho igual ao quê? Igual a 1. Ah, mais uma vez, então se eu tenho lá 12 elevado a zero, o meu resultado é 1. E aí você se pergunta, puxa, mas por quê? Essa regra em si, ela nasce quando você trabalha em si com a quê? A divisão de mesma base. Então, quando você trabalha com divisão de mesma base, certo? Você acaba chegando o quê? No resultado 1. Vou explicar por quê. Vou fazer um exemplo aqui, olha. Vamos supor que você tenha lá 4 ao quadrado, tá ok? Dividido por 4 ao quadrado. Quando eu falei lá para você que divisão de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes, nesse exercício aqui eu não vou fazer dessa maneira, eu vou resolver a potência, tanto do numerador quanto do denominador. Então, eu tenho lá 4 ao quadrado, eu tenho 16, certo? Que vai ser dividido por quanto? Por 16. E aqui eu não posso esquecer de resolver o exercício. 16 dividido por 16 é igual a quanto? Igual a 1. Então, opa, vamos lá. Vamos aplicar aqui a regra agora lá da propriedade. Divisão de mesma base, eu vou manter essa base, que é o 4, tá ok? E vou subtrair os expoentes. No caso, eu vou substituir lá. Eu vou subtrair 2 menos 2, opa, vamos lá? 2 menos 2 vai me dar 0. E aí, 4 elevado a 0, o meu resultado vai ser 1, justamente porque a gente provou aqui na linha de cima essa condição. Então, ela vem até mesmo para facilitar, mas ela surge a ideia justamente aqui, dessa segunda propriedade que eu expliquei para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas e sugestões coloquem aí nos comentários. Eu agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo.